Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Loteca no YouTube. Vamos aqui para a programação do concurso número 1261 da Loteca. Vamos ter jogos válidos pela Copa do Mundo 2026 e pela Série B e C do Campeonato Brasileiro, que acontecerão entre os dias 9 e 12 de julho de 2026. Vamos à relação de jogos então. Jogo 01, França e Marrocos, jogo na quinta, 9 de julho, pela Copa do Mundo. Jogo 02, Espanha e Bélgica, jogo no sexta, 10 de julho, pela Copa do Mundo. Jogo 03, Juventude e Vila Nova, jogo na sexta, 10 de julho, pela Série B. Jogo 04, Sport Recife e Botafogo de Ribeirão Preto, jogo na sexta, 10 de julho, pela Série B. Jogo 05, Caxias e Floresta, jogo no sábado, 11 de julho, pela Série C. Jogo 06, Noruega e Inglaterra, jogo no sábado, 11 de julho, pela Copa do Mundo. Jogo 07, Argentina e Suíça, jogo no sábado, 11 de julho, pela Copa do Mundo. Jogo 08, Operário Ponta Grossa e Grêmio Novo Horizontino, jogo no domingo, 12 de julho, pela Série B. Jogo 09, Internacional de Limeira e Amazonas, jogo no domingo, 12 de julho, pela Série C. Jogo 10, Ituano e Ferroviária, jogo no domingo, 12 de julho, pela Série C. Jogo 11, Paysandu e Guarani, jogo no domingo, 12 de julho, pela Série C. Jogo 12, Avaí e Náutico, jogo no domingo, 12 de julho, pela Série B. Jogo 13, São Bernardo e Cuiabá, jogo no domingo, 12 de julho, pela Série B. Jogo 14, Atlético Goianiense e Fortaleza, jogo no domingo, 12 de julho, pela Série B. Galera, só lembrando vocês, que agora nessa fase de mata-mata da Copa do Mundo, que em caso de empate os jogos terão prorrogação e persistindo o empate, pênaltis. Pro concurso da Loteca só vale o placar do jogo no tempo normal, dentro dos 90 minutos. Por exemplo, se o jogo terminar empatado em 0-0 no tempo normal e na prorrogação algum time fazer um gol e vencer por 1-0, pra Loteca, o resultado desse jogo é 0-0, o placar do tempo normal. Vamos então aos nossos palpites nessa rodada concurso 1261 da Loteca. Jogo 01, França e Marrocos, jogo na quinta, 9 de julho, pela Copa do Mundo. Confronto muito equilibrado pelas quartas de final da Copa do Mundo. Aponto ligeiro favoritismo para a França, mas vai ser uma batalha daquelas, talvez com a classificação na prorrogação ou até mesmo nos pênaltis. Por isso já vou usar meu duplo aqui, jogando na França e no empate, lembrando que para a Loteca só vale o resultado do tempo normal de jogo, os 90 minutos. Jogo uma coluna 1 e coluna do meio. Jogo 02, Espanha e Bélgica, jogo no sexta, 10 de julho, pela Copa do Mundo. Também um confronto de grande equilíbrio, mas aponto ligeiro favoritismo para os espanhóis, porém na prorrogação. Então, apesar de apostar na classificação espanhola, acho que dá empate no tempo normal. Jogo 2 coluna do meio. Jogo 03, Juventude e Vila Nova, jogo na sexta, 10 de julho, pela Série B. O Juventude sexto colocado joga contra o líder Vila Nova pela Série Bairro, pra mim o fator casa, aliado ao horário do jogo, 19 horas na gelada Caxias do Sul, vai favorecer o Juventude frente aos goianos. Vou apostar no verde gaúcho. Jogo 3 coluna 1. Jogo 04, Sport Recife e Botafogo de Ribeirão Preto, jogo na sexta, 10 de julho, pela Série B. O Sport joga em casa tentando uma vaguinha no G6 contra o Botafogo que tenta se afastar da zona do rebaixamento. Favoritismo para o time de Recife. Jogo 4 coluna 1. Jogo 05, Caxias e Floresta, jogo no sábado, 11 de julho, pela Série C. Jogo de 6 pontos pela Série C. Assim como no jogo do Juventude, o fator casa aliado ao jogo às 11 da manhã na gelada Caxias do Sul deve favorecer o Caxias frente aos cearenses do Floresta. Pode até parecer que não, mas isso pesa e bastante na hora do jogo. Meu palpite então vai no Caxias. Jogo 5 coluna 1. Jogo 06, Noruega e Inglaterra, jogo no sábado, 11 de julho, pela Copa do Mundo. Vai ser um bom jogo pelas quartas de final da Copa, com ligeiro favoritismo para os ingleses avançarem para a semifinal. A camisa pesa nessas horas e a tradição deve prevalecer num confronto bem equilibrado como esse. Jogo 6 coluna 2. Jogo 07, Argentina e Suíça, jogo no sábado, 11 de julho, pela Copa do Mundo. Para mim, amplo favoritismo dos atuais campeões mundiais frente à Suíça. Apesar de ter sofrido muito para avançar nas duas fases anteriores de mata-mata, para mim a tradição também prevalece nesse confronto e os hermanos avançam para a semifinal da Copa ainda no tempo normal. Jogo 7 coluna 1.
Jogo 08, Operário Ponta Grossa e Grêmio Novo Horizontino, jogo no domingo 12 de julho, pela Série B. Briga nas cabeças da Série B. O quinto colocado Operário joga em casa contra o vice-líder Novo Horizontino. Um ótimo confronto pela Série B. Mesmo jogando fora de casa, acho que o Novo Horizontino arranca uma vitória em terras paranaenses, pelo placar mínimo, mas garante os 3 pontos. Jogo 8 coluna 2. Jogo 09, Internacional de Limeira e Amazonas, jogo no domingo 12 de julho, pela Série C. A Inter de Limeira faz uma ótima campanha. Ocupa a 3ª posição no campeonato e joga em casa contra o Amazonas, que vem de uma campanha irregular e ocupa apenas a 13ª colocação no campeonato. Grande favoritismo para o time do interior paulista. Vitória da Inter de Limeira. Jogo 9 coluna 1. Jogo 10 Ituano e Ferroviária, jogo no domingo 12 de julho, pela Série C. Jogo de 6 pontos no meio de tabela da Série C. Confronto do interior de São Paulo, entre 9º e 11º colocado, ambos com 19 pontos na Série C. Tamanho equilíbrio, a melhor opção de aposte nesse jogo é o empate. Vamos de coluna do meio. Jogo 10 coluna do meio. Jogo 11 Paysandu e Guarani, jogo no domingo 12 de julho, pela Série C. Jogo de 6 pontos nas cabeças da Série C. O Papão, quinto colocado com 20 pontos, joga em casa contra o vice-líder Guarani, que tem 23 pontos na tabela de classificação. Em caso de vitória, o Papão ultrapassa os bogrinos na classificação pelo número de vitórias, ficará 7 contra 6, e acho que é isso que vai acontecer. O fator casa, a torcida do Paysandu vai empurrar o time para mais uma vitória no campeonato. Jogo 11 coluna 1. Jogo 12, Avaí e Náutico, jogo no domingo 12 de julho, pela Série B. O Avaí vem muito mal na competição, está doidinho para encontrar seu maior rival, o Figueirense, na Série C. Joga em casa contra o Náutico, que também não vem tão bem, ocupando apenas o meião da tabela de classificação. Fator casa, jogando no Sul, poderia pesar a favor do Avaí, mas pelo que ambos estão jogando, para mim não vai ser um jogo muito bom e vai dar empate esse jogo. Jogo 12 coluna do meio. Jogo 13, São Bernardo e Cuiabá, jogo no domingo 12 de julho, pela Série B. Jogo de 6 pontos no meio de tabela da Série B. O 10º São Bernardo joga em casa contra o 7º Cuiabá. Um jogo bem difícil de palpitar, vou optar por apostar na vitória dos mandantes nesse confronto. Vou de São Bernardo nessa partida. Jogo 13 coluna 1. Jogo 14, Atlético Goianiense e Fortaleza, jogo no domingo 12 de julho, pela Série B. O Atlético ocupa meio de tabela e joga em casa tentando se afastar da zona de rebaixamento contra o Fortaleza, 4º colocado e um dos favoritos ao acesso. Então, mesmo sendo em Goiânia o jogo, o favoritismo é todo do Fortaleza para esse confronto. Jogo 14 coluna 2. Galera, só lembrando vocês, que agora nessa fase de mata-mata da Copa do Mundo, que em caso de empate os jogos terão prorrogação e, persistindo o empate, pênaltis. Pro concurso da Loteca só vale o placar do jogo no tempo normal, dentro dos 90 minutos. Por exemplo, se o jogo terminar empatado em 0-0 no tempo normal e na prorrogação algum time fazer um gol e vencer por 1-0, pra Loteca, o resultado desse jogo é 0-0, o placar do tempo normal. E aí pessoal, o que acharam dos nossos palpites? Concordam, discordam? Qual jogo vocês palpitariam diferente? Deixem seus palpites na seção de comentários. E lembrando que já temos disponível na Ultimate o nosso bolão para a Copa do Mundo 2026, só acessarem o link na descrição do vídeo no YouTube. Divirtam-se e boa sorte! Boa sorte a todos e um grande abraço!